Tá na pauta do dia aí, política, né? A Câmara pode votar hoje o novo Código Eleitoral. É a maior mudança na legislação eleitoral do país desde 1988. O que os deputados podem fazer? Pegar tudo que existe de legislação eleitoral e, rasgar, jogar no lixo. E vai ter um novo código unificando toda a legislação, decisões judiciais, tudo aquilo que é novo vai para análise, então, dos deputados hoje na Câmara Federal. O Fernando Schiller está acompanhando de perto, são muitas as mudanças, vocês já imaginam, mas vamos começar falando sobre pesquisa eleitoral, Schiller. Esta é uma das principais mudanças. O texto, como está hoje, proíbe a divulgação de pesquisas no dia e na véspera da eleição. Essa é uma medida positiva para a democracia? Bom dia, Fernando Schiller. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia, nossos ouvintes. Olha, são 905 artigos, né? Então tem coisa pra caramba. Hoje eu conversava lá em Brasília, até muito deputado que não tem noção, ou conhece muito pouco do que está sendo votado no detalhe, porque primeiro foi uma tramitação muito rápida, não é? Não passou pela comissão, o Congresso está em funcionamento remoto, basicamente. Então, votar um código dessa complexidade, o código atual é de 1965, tem 56 anos. Tá? Então, quer dizer, o país em que basicamente 2, 3 meses está fazendo uma discussão de uma legislação, aglutinando legislação, mas que tem mais de 50 anos. Tá? Esse detalhe da pesquisa, Pedro, digamos, é um ponto. Né? Eu sou muito cético em relação a isso, quer dizer, o que está colocado lá é o seguinte: o Instituto de Pesquisa não pode divulgar pesquisa na véspera e no dia da eleição e ainda tem que colocar o resultado lá, se acertou, o índice de acerto das últimas 5 pesquisas, 5 eleições, né, para dar credibilidade ao processo. É aquela velha história. Teoricamente é legal, né? São legislações para o bem e tal, mas na prática, o que vai acontecer? Não sei se o Cláudio concorda comigo, vai ter um monte de pesquisa clandestina circulando por aí, não é? Pela internet, como é que você vai? E daí, em vez de você ter a pesquisa, você poder comparar com institutos, tem bons institutos, tem institutos que não são assim tão bons, por vezes acerta, por vezes não acerta, tem o tema do momento da pesquisa e assim por diante, a gente vai estar com muita pesquisa clandestina, não é? Depois há uma restrição à liberdade de informação das pessoas, não é? Por que o Congresso Nacional, nesse momento, está preocupado com isso? Quer dizer, o Brasil acumulou uma tradição muito positiva nessa área de institutos de pesquisa, de informação. Mas vamos lá, o tema, por exemplo, de fake news voltou com força e entra agora no Código Eleitoral. Quer dizer, eu até agora não entendi o que é essa penalização da divulgação de notícias sobre candidatos que a pessoa que noticia sabe ser inverídica. Na minha visão, isso é um nível de subjetivação de verdade, não verdade. Imagina o juiz eleitoral dizendo: o senhor sabia que era verdade essa acusação que o senhor está fazendo contra o seu adversário, a Câmara de Vereadores de alguma cidade no interior do Brasil? Não, eu não sabia, eu infelizmente não sabia que era mentira, eu só botei por botar, né, na internet e tal. Então isso está na legislação, de novo, que penaliza, criminaliza fake news eleitoral, né? Inclusive cria um outro artigo, que até agora também não entendi direito, dizendo assim, a punição, a penalização de quem ameaçar o processo, né? Criar condicionantes, insuflar a opinião pública, a desconfiança social. Parece um artigo feito contra as recentes pregações do presidente Bolsonaro em termos de desconfiança do processo eleitoral. Que isso seja condenável, não há nenhuma dúvida. Agora vai criar um artigo no Código, né, no Código Eleitoral altamente subjetivo, para ser interpretado de maneira altamente subjetiva pela Justiça Eleitoral. Agora, vamos lá, está cheio de coisa. Por exemplo, a Band faz debates, tem uma enorme tradição. Por exemplo, passa de 5 para 10 parlamentares, né, o mínimo para que a emissora seja obrigada a convidar o representante do partido para o debate, né? Então vai ficar mais restritivo isso. Será que é bom isso? Será que não é bom? Não sei. É uma discussão complexa que precisa ser feita, não é? A lei da ficha limpa, por exemplo, o prazo de ineligibilidade passa a contar de 8 anos, passa a contar da condenação e não do cumprimento da pena. Será que é bom isso? Havia um entendimento que era a partir do cumprimento, né, da pena, agora a partir da condenação, né?
Assim, e assim por diante. Você tem, por exemplo, volta a coligação nas proporcionais. É um grande tema, a gente já discutiu aqui, eu acho muito negativo para o país. Cria a tal da quarentena de 5 anos, a gente conversou aqui no jornal já, para magistrados, policiais, militares, né? De novo, é positivo que haja quarentena? É. Mas, vamos lá, 5 anos é o tempo correto? Deve passar a valer já para a próxima eleição? Deveria esperar um pouquinho? Tem direito adquirido? Tem que ser retroativo isso? Então, é cheio de detalhes que precisavam ser, na minha visão, muito melhor analisados, né? Cria, por exemplo, alguns institutos para valorizar a participação feminina. Então, por exemplo, 30% nas direções partidárias precisam ser de mulheres, né? Os votos dados a mulheres e negros contam em dobro para os fundos, para os recursos públicos, né? Há uma flexibilização das regras de prestação de conta dos partidos, né? Isso não necessariamente é positivo. Um item que eu acho lamentável, a ideia de o partido poder pagar multas eleitorais com o dinheiro do fundo partidário, desde que não tenha o dolo, não é? Mas, por favor, quer dizer que o partido não teve dolo, mas teve negligência, por exemplo, teve incompetência, o partido vai pagar com dinheiro público, né, a multa eleitoral? Então, quer dizer, o dinheiro sai do governo, tem a multa, o próprio governo, na verdade, o contribuinte, né, não, o governo paga a multa eleitoral do partido. Enfim, eu diria, o que aconteceu na prática, para resumir? Os 6 parlamentares, 4 deputados e 2 senadores, entraram com uma ação no Supremo, caiu para o ministro Dias Toffoli, ele deu 48 horas para que o presidente Arthur Lira, né, explicasse por que esse pedido de urgência, que foi votado, aliás, por ampla maioria, 332 votos. O presidente Arthur Lira, hoje, ele tem uma retroescavadeira, não é nem um trator na Câmara, Cláudio, Pedro e Sônia. E ele vem atropelando, né, para o bem e para o mal. É bom, a gente sempre dizia, poxa, a Câmara não vota, não aprova. Bom, agora a Câmara está aprovando, tem uma maioria ali muito sólida, muito consolidada. Né? Para resumir, por que isso, o pedido? Né? Ontem eu fiz uma leitura mais detalhada do pedido. A ideia é de que, no regimento interno da Câmara, a aprovação de código eleitoral demanda passar pela comissão, exatamente pela complexidade. De fato, se você lê o regimento da Câmara, você pode claramente chegar a essa conclusão. Né? Perguntado sobre isso, o presidente Arthur Lira disse, mas não é código, não é código eleitoral. Foi discutido como código, ele criou um grupo de trabalho para discutir o novo código, a deputada Margarete Coelho passou o tempo todo falando de código, tem cara de código, na minha visão é um código, mas o deputado Arthur Lira diz agora que não é um código. Então o Brasil, às vezes, é um país engraçado, né? Schiller, a sua análise é muito correta, né? E nessa questão aí das pesquisas, né, é mais uma dessas proibições da legislação brasileira que todo mundo ignora. Se o Supremo Tribunal Federal tem ignorado a Constituição, você imagina o resto aí da patuleia, né? E é assim, é uma restrição evidente ao direito à informação, né? Que história é essa de não poder divulgar a pesquisa? Por que a censura, né? Não faz o menor sentido, mas nós todos nos habituamos a uma censura imposta pela legislação eleitoral, por exemplo, de você não poder, como jornalista, né, criticar políticos num período ali da campanha eleitoral. Você não pode. Não pode criticar políticos. Você não pode, por exemplo, publicar denúncias que mostrem que aquele candidato é um ladrão, por exemplo, que está enrolado. Não pode. Simplesmente é proibido pela Justiça Eleitoral sob penas severas. Então, e temos uma Constituição que consagra o direito à livre expressão, o direito à informação, etc. e tal. Mas, e daí, né? A Constituição é só um detalhe. Agora, o que a gente percebe também, eu até trouxe esse assunto ontem aqui para os nossos ouvintes, nessa iniciativa aí de 4 deputados que estão entre os derrotados na votação do regime de urgência do, entre aspas, Código Eleitoral, né, como quer o presidente da Câmara, aí eles perderam no plenário, né, e vão para o tapetão. E o ministro Dias Toffoli não se fez de rogado, já despachou ali estabelecendo um prazo de 48 horas para que a Câmara explique um processo legislativo.
E assim, é uma interferência abusiva do Poder Judiciário em assuntos internos da Câmara. O projeto tem algumas coisas boas, como, por exemplo, dar uma enquadrada na Justiça Eleitoral, que vai ter o seu viés legislador muito contido depois se for aprovado esse conjunto de normas, né? Mas tem outras coisas lamentáveis, como, por exemplo, o retorno, esse retrocesso que constitui o retorno das coligações. Mas, de qualquer maneira, é constrangedor que todo mundo reclama das interferências do Poder Judiciário, né, que tutela ou tenta tutelar os demais poderes, mas são integrantes do Poder Legislativo que chamam, né, que provocam essa interferência do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que o Brasil precisa resolver, nem que seja no divã, né, Sheila? Eu concordo inteiramente, Cláudio. Isso é o clássico, né? A gente conversou várias vezes com vários ministros do Supremo aqui na Band, e a colocação geralmente é essa. Bom, mas o Supremo é acionado pelo próprio Congresso, né? Obviamente pela minoria. Aliás, virou mania nacional. Perdeu votação no Congresso, vai para o Supremo. Recentemente a gente teve a votação no Supremo da autonomia do Banco Central, né? No meio da discussão que a gente estava fazendo, eu me dei conta um pouco do absurdo da questão, né? O Supremo vota, inclusive, o mérito, né? O mérito, se tem que ter a autonomia do Banco Central, se não tem, a estabilidade econômica, a responsabilidade fiscal, isso não é matéria para o Supremo Tribunal Federal, né? Acaba sendo por demanda do próprio sistema político. Então, a minha impressão nesse caso, Cláudio, Pedro e Sônia, é que o ministro Dias Toffoli, ele tá com um pepino, literalmente. Então, ele deu esses 48 horas, que é uma interferência soft. Diz assim, olha, explica aí, né? Na verdade, o presidente da Câmara não tem que explicar nada. Teve 300, só manda um ofício dizendo, olha, tem 332 votos de deputados que querem ir direto a plenário, né? Querem aprovar um regime de urgência. Qual é o problema? Eu tenho que explicar o que exatamente. É óbvio que o argumento feito é um argumento juridicamente muito inteligente. Quer dizer, porque ele diz, há um direito adquirido, é um direito líquido e certo, previsto um regimento interno, de que para código eleitoral tem que ter a tramitação em comissão. E um dos grandes argumentos é o seguinte, que no grupo de trabalho não tem proporcionalidade, na comissão tem. E como o direito à proporcionalidade é também um direito consagrado, né, no regimento, então teria que cumprir esse negócio, né? Quer dizer, na verdade, vamos lá, o presidente Arthur Lira, ele é um atropelador. Isso tem, de novo, um lado positivo e um lado negativo, faz as coisas andarem. Mas ele deu uma atropelada. A deputada Margareth Coelho é uma deputada do próprio partido, lá do Piauí, quer dizer, da confiança do presidente Arthur Lira. Ele indicou os membros do grupo de trabalho. O grupo de trabalho não é comissão, não tem esse sentido paritário que é previsível no Congresso, né? Então, eu diria assim, em que pese tenha razões dos dois lados aí, eu fico com o Cláudio, porque no fundo é uma interferência do judiciário. O legislativo precisa resolver essas questões, né? Então, e acho que não tem clima hoje no Brasil para mais uma interferência dura do Supremo. Pode acontecer, hein? Eu já achei que não ia acontecer, mas lendo a peça jurídica que foi criada por esses 6 parlamentares, ela me pareceu bastante consistente. Vamos ver o que vai acontecer aí, vai ser mais um capítulo ou não dessa judicialização. Para fechar meu ponto aqui, só 2 observações aqui para o nosso ouvinte aqui. Primeiro, que esse Código Eleitoral novo aí recria a propaganda partidária. Ou seja, vai voltar, não a propaganda eleitoral, a propaganda partidária, aquela que, não, lembra, está vendo a novela, interrompe horário do partido político, aí entra a campanha, entra, né, o proselitismo partidário. E um outro item que, na minha visão, é bastante problemático, que é a possibilidade do deputado parlamentar renunciar para não ser cassado. Isso havia sido já eliminado por jurisprudência, por entendimento, e volta essa possibilidade, não é? E cá entre nós é um pouco de malandragem, jeitinho brasileiro, para evitar cassações. Fernando Schiller conosco, sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje uma participação especial maior para explicar, tem muita coisa ainda para explicar. Ele vai voltar na programação para falar mais sobre essa reforma eleitoral que nós estamos acompanhando em Brasília. Schiller, um abraço para você e boa quinta-feira. Tchau, Schiller. Tchau, bom trabalho.